santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Neemias. Estamos vendo quais são os passos que Neemias deu para reconstruir os muros de Jerusalém, restabelecer ali o lugar de adoração. Estamos no capítulo 4, estamos para ver agora, nesse momento, do versículo 16 ao 23, que diz assim: Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcas e couraças. E os chefes que estavam por detrás de toda a casa de Judá, os carregadores, por si mesmos tomavam as cargas. Cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correi, e para ali acorrei a ter conosco, e nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, a metade empunhava a lança desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos das nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Pois bem, meus irmãos, é isso que nós estaremos vendo esta tarde. Em tempos de guerra, arme-se e vigie. Aqui nós vemos que o povo estava completamente preparado para a guerra. Eles estavam sofrendo ameaças de que seriam saqueados e de que seriam destruídos, e a reação deles foi a seguinte: olha, nem podemos parar a guerra, nem também podemos cochilar diante do mal que se achega. Então façamos o seguinte: com uma mão nós trabalhamos na obra e com a outra mão seguraremos a espada. E assim faziam aqueles que edificavam. E aí Neemias diz que aquele que tocava a trombeta estava junto dele, ou seja, para avisar se estava chegando ou não o inimigo. Eu faço algumas perguntas aos irmãos e espero que vocês respondam no coração. Qual sua guerra? Você está em guerra ou você vive em paz? Existem acordos de paz nesses intervalos da guerra que vocês travam? Quais são suas armas? Quando você as empunha? Quem são seus aliados? Eles estão sempre prontos a combater com e por você? E se eles virarem as costas para seu pedido de socorro, o que você fará?
preciso que os irmãos estejam atentos a responderem essas perguntas, porque o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que existe uma guerra sim, não de carne e sangue, mas espiritual, de principados e potestades. Não existe acordo de paz, não existe. É 24 horas em guerra. Por isso que o Senhor Jesus alertou: vigiai, orai e vigiai. Quando você empunha a sua arma, tem que ser sempre. Você tem que dormir com sua arma, você tem que acordar com sua arma, você tem que trabalhar com sua arma, você tem que almoçar com sua arma, jantar, você tem que fazer tudo de posse de sua arma. Quem são os seus aliados? São aqueles que declaram a mesma fé que vocês. São muitos. Os irmãos precisam entender que existem muitos aliados. Eles estão sempre prontos a combater com vocês? Não, nem sempre. Muitas vezes vocês se verão sozinhos, desamparados. E aí eu pergunto: o que você fará se acontecer isso um dia? Se você clamar por socorro, se você clamar por ajuda, por apoio, e todos virarem as costas, o que você vai fazer? Neste sermão nós vamos tentar responder a esta pergunta. Só que antes eu quero primeiro ver com os irmãos quais são as armas dos irmãos. Qual é a arma do irmão? Efésios capítulo 6, versículo 17, fala em uma arma. Ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, quantos estão de posse da espada do Espírito? Quantos fazem uso desta poderosa arma? Quantos negligenciam essa arma? Aqueles que negligenciam não duram muito tempo, meus irmãos. Não duram. Em uma guerra, desarmado, você não dura muito tempo. A arma do crente é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E observe como ela é poderosa. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quanto não perdem aqueles que negligenciam esta arma. Que pena ver aquelas pessoas que poderiam estar se utilizando dessa arma e estarem fortes, estarem abatendo os inimigos, mas negligenciam essa arma. Muitas vezes isso ocorre porque eles esperam um resultado, uma resposta material, física, temporal, quando na verdade essa arma nunca falha, meus irmãos. Ela nunca falha. O próprio Deus diz: a minha palavra não voltará para mim vazia. Antes ela fará aquilo para o qual o propósito foi estabelecido. Se o Senhor estabeleceu que essa arma vai condenar o inimigo, ela o condenará. Se ela foi posta como propósito de salvar o inimigo e torná-lo amigo, ela o salvará, mas ela nunca voltará para o Senhor vazia. Já pensaram nisso? Você abrir a boca, por onde você esteja, e está certo que ali a palavra fez o seu propósito, cumpriu o seu efeito. Por que muitos se calam? Por que muitos andam desarmados? Se não, porque esperam resultados temporais, resultados visíveis, quando na verdade o propósito é Deus que estabelece. Observe como
o Senhor Jesus Cristo é apresentado à igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Percebem quem é o dono da espada que vocês empunham? Quem é o dono dessa espada é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono desta arma. O capítulo 1 de Apocalipse, versículo 16, diz assim: que Jesus tinha na mão direita 7 estrelas, que são os 7 anjos da igreja, os 7 pastores das igrejas do Apocalipse. E a boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Percebem que essa espada sai da boca. O Senhor lança a sua espada quando ele pronuncia a sentença da palavra contra os seus inimigos. Então sai da boca do Senhor uma espada afiada de 2 gumes. O apóstolo Paulo, ele convoca os cristãos em Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 10, do 3 ao 6, para mostrar como é esse combate. E ele diz: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, nós não fazemos guerra segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à sabedoria de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. É preciso que você esteja submisso à palavra de Deus. É preciso que você tenha consciência do quão poderosa é a palavra de Deus. É preciso que você se aproprie dela. É preciso que você a utilize. E é preciso que você creia que de fato essa palavra vai surtir efeito. Se você está sendo fiel quando você pronuncia a palavra, é impossível ela não atingir o inimigo. É impossível ela não cortar o inimigo ao meio. Mas é preciso que você saiba valorizar a arma do Espírito. É preciso que você durma com ela. É preciso que você acorde com ela ao lado. É preciso que você trabalhe com ela. É preciso que você faça como Neemias: não se aparte da arma em tempo algum. Apocalipse capítulo 2, o versículo 16 diz: portanto, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então o Senhor aqui faz um apelo à sua igreja, que estava se submetendo às heresias ou ao comportamento dos nicolaítas, a que eles se arrependessem, a que a igreja abandonasse esse procedimento, porque o Senhor estava vindo sem demora, e Ele estava vindo para guerra, para guerrear, para peleja, e o faria com a espada da sua boca. Percebem, meus irmãos, que temos uma arma poderosa, a qual quase nunca é utilizada. Você precisa usar essa arma entre os seus familiares. Você precisa usar essa arma no meio dos seus amigos, entre as pessoas que trabalham com você. Você precisa usar esta arma quando você também estiver com os seus líderes, com as pessoas que são subordinadas a você. Você precisa usar essa arma também diante do espelho, para que ela mostre onde você está errando ou não, porque ela é poderosa e mais afiada que uma espada de 2 gumes.
ela vai direto nos pensamentos, discernindo o que é certo ou errado. Aqui em Apocalipse capítulo 19, do 11 ao 21, nós podemos ver o cavalo branco com o seu cavaleiro fiel. Aqui é uma representação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que sai mundo afora, destruindo seus inimigos. Mas observe como é a peleja daquele que proclama o Evangelho. Observe como é a peleja da igreja na proclamação do Evangelho. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde como enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então observe como o Senhor Jesus Cristo destruirá os seus inimigos com a boca, com a espada que sai da sua boca, com o Evangelho. Meus amados irmãos, é preciso que vocês tenham consciência do quão poderosa é a arma que vocês possuem, a arma do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No entanto, eu quero tratar a segunda parte do sermão com os irmãos, que nem sempre as coisas acontecem como os irmãos esperam. Por isso que é preciso que haja união. Na guerra, você precisa unir-se a seus irmãos. O versículo 19 diz: Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correi a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Prestem atenção, meus irmãos, o que estava acontecendo aqui. O muro de Jerusalém era enorme e a distância era imensa de uns para com os outros.
E o que Neemias reconheceu foi o seguinte: olha, nós não vamos vencer se nós estivermos divididos. É preciso que a gente se junte para lutar contra o inimigo, mas como fazer isso? Se vocês estão longe de nós e nós estamos tão distantes de vocês, como lutar unido contra o inimigo nessas circunstâncias? Observem o som da trombeta. Quando a trombeta tocar, corram, porque ali está o inimigo, e nós juntos, unidos, iremos confrontar o inimigo, combater o inimigo. Isso, meus irmãos, é aconselhado por Deus. Em Provérbios, você pode ver, capítulo 20, versículo 18, os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Então, conselhos, união é muito importante, porque a guerra precisa ser feita com prudência, ou você será destruído. Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Então é muito importante que haja essa união, que o povo esteja pronto, preparado, unido para combater aquilo que está afligindo a igreja. O capítulo 24 de Provérbios, o versículo 6 diz: com medidas de prudências farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Então aí está a vitória, meus irmãos. Quando a igreja se une, quando seus líderes estão unidos, procurando aonde está a falha, procurando aonde está o problema, procurando aonde está a necessidade, para que juntos, em conselhos, vençam o mal que aflige a igreja. Só que nós fizemos uma pergunta e eu quero refazê-la. Quero trazê-la à tona, pois ainda não a respondemos. E se os teus irmãos ignorarem teus gritos de socorro? Imagine que você está gritando por socorro e seus irmãos ignoram, ouvem, mas ignoram. E se os clamores de tua congregação estiverem sendo ignorados? Imagine que você participa de uma igreja, é membro de uma igreja onde você diz: olha, estamos precisando de socorro, vocês, meus irmãos, vocês, meus líderes, socorram-nos. E se forem ignorados? E se você estiver sozinho, o que fazer? Se o clamor for ignorado por seus irmãos, pelos seus líderes, não se preocupe. Por que você vai se preocupar? É melhor que eles finjam, é melhor que eles fiquem longe mesmo, pois os mercenários nunca fizeram bem às ovelhas. Não seria agora que eles ajudariam. Se você clama, seu irmão ignora. Se você clama por socorro, sua liderança ignora. É melhor assim, porque mercenários só prejudicam o andamento da igreja. Então é importante que os irmãos tenham consciência que é melhor sozinho do que acompanhado por mercenários. Geralmente os mercenários justificam a sua ausência, justificam a sua apatia, justificam a sua indiferença de várias maneiras. Ah, não, é porque é longe, é muito longe, não dá para sair daqui e ver o que vocês estão passando aí. Ah, não, tem um vírus e minha saúde em primeiro lugar e as ovelhas em segundo plano. E assim se justifica diante dos homens. Eu quero saber se justificará diante
de Deus. Para o mercenário, meus irmãos, é melhor fechar as portas da igreja do que sofrer para reerguê-la das cinzas. Reerguê-la como fez Neemias e seus valentes. É melhor e mais fácil fechar as portas da igreja. Mas o que fazer sozinho? O que fazer se você estiver sozinho? O crente fiel, meus irmãos, aquele que quer o bem da igreja, entendam, ele nunca está sozinho. Nunca. Sozinho estão os mercenários. Nem tanto, estão acompanhados de Satanás e seus demônios, mas isso é estar sozinho. Porque Satanás não tem compromisso com eles não, ainda que eles tenham com Satanás. Mas o crente fiel, aquele que quer o bem da igreja, ele nunca está sozinho. É muito triste ver os crentes desanimando da igreja, desanimando dos cultos, porque pensam, ninguém ouve o meu clamor. Não vou mais para a igreja. Desestimulei, desanimei, não quero mais saber. Por quê, meu irmão? Porque ninguém me ouve. Espera aí. Você quer que quem te atenda? Os homens ou Deus? Os dois. Pois não fique na igreja, porque vai ter momento que homens não vão ouvir. Os homens, então vá para eles. Só Deus, então você está fazendo certo, porque Ele te ouve. Pare de dizer que ninguém ouve o teu clamor, porque Deus ouve. Em tempos de guerra, una-se aos irmãos e ao povo, aos líderes e aos liderados. Haja união. Mas fui ignorado. Una-se ao Senhor Jesus. Pronto. O que você precisa mais? Me diga do que você precisa mais para estar cultuando na igreja, senão unicamente da união com Cristo. O nosso Deus pelejará por nós. Lembra o que Neemias disse? Ele disse, olha, quando tocar a trombeta, corram para cá, porque é aqui que a guerra está. Mas Neemias reconheceu uma coisa: é o nosso Deus que peleja. Neemias não confiava em homens, meus irmãos. Ele confiava até o ponto que Deus permitia daí para frente, não. Ele disse, olha, vamos nos unir e combater, mas entenda, é Deus que peleja por nós. Isso me faz lembrar a guerra de Israel contra as nações árabes. Hoje Israel está em guerra, sozinho novamente. Cadê as nações para socorrer e ajudar Israel? Não, está sozinha Israel. Israel está sozinho. Não temem, porque eles confiam no Altíssimo. Em 1967 houve uma guerra. A guerra conhecida como a Guerra dos 6 Dias. Onde Síria, Egito, Jordânia e Iraque, todos se uniram contra o pequeno e recém-declarado Estado de Israel. Eles não aceitavam que Israel se tornasse independente. E antes disso, em 1964, a Síria estava elaborando um plano para obstruir um dos afluentes do Rio Jordão, desviando-o para si, tirando de Israel a fonte de água deles. E isso já desembocava para uma guerra. E aí, quando Israel é declarado Estado livre, essas nações se juntam e vão aniquilar Israel. Sabe quantas nações foram socorrer Israel? Sabe quantos foram ajudar ao som da trombeta que Israel tocou? Ninguém. Desta forma, os países
se uniram, 4 países árabes contra o pequeno Israel. Israel não obteve ajuda de nenhuma nação, apenas Deus foi suficiente. E só bastou 6 dias para todas aquelas nações se renderem aos pés de Israel. Eu pergunto, por que será que os crentes hoje só querem manter fidelidade a Deus, a sua igreja, se tiverem resposta de homens? Por que será? Será que só confiam em homens? Será que confiam nos homens e no Senhor? O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Jeremias capítulo 17, dos 5 ao 7, diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Essa pessoa será seca e vazia. Por quê? Porque confiou no homem, porque fez do homem o seu braço forte, porque apartou o seu coração do Senhor. Não devemos confiar nos outros, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que quando você pensa que a tua força é o homem, você fracassará, você estará apartando o seu coração do Senhor. Na verdade, o teu braço forte deve ser unicamente o Senhor dos Exércitos. Pois o versículo 6, 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Meus irmãos, eu espero que vocês entendam que essa guerra não é de vocês. O que você passa no seu lar, o que você passa no trabalho, o que você passa nas suas demandas e angústias individuais, é uma guerra. É uma guerra que tenta fazer você desacreditar, que tenta fazer você desanimar, que tenta desestimular você. É uma guerra constante entre confiança e desconfiança, entre esperança e desesperança. Aqueles que esperam resposta de homens, mais cedo ou mais tarde, comungarão com a desesperança. Mas aqueles que dizem: Senhor, é a Ti que eu sirvo, e é só do Senhor que eu preciso, tocarei a trombeta porque confio e espero nos meus irmãos, mas caso eles não ouçam, continuarei firme na adoração a Ti, no serviço a Ti, porque eu sei que eles podem falhar, porque o homem é carne e é pó. Mas, se eles não ouvirem meu clamor, certamente o Senhor ouvirá. E eu sei que o Senhor pelejará por mim. Que essa congregação possa ter convicções, esperança, confiança. Que essa congregação possa se envolver unicamente com o Senhor. Que essa congregação possa estar disposta a adorar o Senhor, independente de como as coisas andam. Mas que vocês estejam firmes no Senhor, esperando somente nele. Mas não se esqueçam, não larguem suas armas. A arma do crente é a palavra. Esteja com ela. Se você vê que algo precisa ser corrigido, lance a espada da sua boca e tenha certeza que ela efetuará aquilo que foi posto como propósito pelo Senhor. Mas, se nada de bom vier de retorno, também não se firmem
naquilo que é palpável, naquilo que é visível. Antes confie que o Senhor está com você e você não precisa de mais nada. Você tem planos, você espera por coisas, mas nem sempre eles acontecem, nem sempre essas coisas ocorrem. Mas e daí, se o Senhor estiver com você, o que você quer? O que mais você poderia desejar além dele? Então não sejamos idólatras, vamos confiar unicamente no nosso Deus e vamos esperar Ele trabalhar. Que Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, vamos responder a mensagem, abrindo a palavra de Deus ainda no Salmo 118, uma leitura alternada do versículo 22 ao 29. Salmo 118, do versículo 22 ao 29, que diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos. Vamos cantar o hino ao nosso Deus. Deus é o forte, nosso Deus.
que nos conduz a Deus em oração. Eterno Deus que é do céu, santo é o teu nome, graças te damos, ó Pai, por essa semana que passou e esse dia de descanso que temos para o teu povo. Amém. E estamos aqui, Pai, subindo para a tua casa, Pai, para adorar e para louvar e bendizer o teu eterno santo nome. Agradecido, então, Pai, por tudo que